Estamos agora para a nossa segunda aula e vocês vão subir mais um degrauzinho nesse processo de conhecer de onde que vem a forma como a gente compra, gasta, economiza, não economiza, enfim, tudo aquilo que está relacionado à forma como a gente se relaciona com o dinheiro hoje, se comporta em relação ao dinheiro hoje. Então vamos dar aqui uma olhadinha em alguns conceitos da psicologia do dinheiro, em como que se dá esse processo de mudança, né, e de formação de comportamento nas nossas vidas. Bom, os doutores Brad e Ted Klontz, em seu livro A Mente Acima do Dinheiro, eles trouxeram alguns conceitos para explicar esse processo que eu falei. Então, eles trazem ali a ideia de que os nossos comportamentos financeiros, eles nascem de um flashpoint. Primeiro, ali é a origem de tudo, é onde tudo começa. Calma que a gente não está falando daquele flashpoint lá da DC, das histórias em quadrinhos, não. Vou explicar melhor sobre isso. Então, esse flashpoint é onde tudo começa. Esse flashpoint, ele dá origem aos scripts de dinheiro. Ou seja, aqueles roteiros que você forma, internaliza dentro de você, que a partir dali você vai seguindo conforme aquele modelo que você criou a respeito de dinheiro e as suas crenças também são geradas ali a partir desses scripts financeiros, né? Aliás, desses flashpoints financeiros. Então, vem o flashpoint, que vem os scripts e daqui as crenças e as narrativas a respeito de dinheiro. Os flashpoints que geram as crenças, o resultado disso tudo é o comportamento financeiro. Então, ele nasce desse flashpoint, scripts ou crenças e comportamentos. E em alguns casos mais extremos, nós vemos ali os distúrbios financeiros. Então, da origem é o comportamento financeiro disfuncional e em casos extremos, os distúrbios financeiros que precisam ser tratados por psicoterapia. Então, vamos entender melhor o que é esse negócio de flashpoint, de script. Bem, flashpoint, ele significa um ponto de ignição, um ponto de partida, um ponto de inflamação. E o que isso tem a ver com a sua vida financeira, com a forma como as pessoas se relacionam com o dinheiro? Esse flashpoint, ele significa, né, ele explica que seria aquele evento marcante, carregado de emoção, que fez com que a partir dali a pessoa internalizasse uma situação, uma ideia negativa a respeito de dinheiro. O flashpoint, ele não é necessariamente um evento isolado, ele pode ser uma série de eventos. Ou esse flashpoint, ele pode nascer mesmo até de experiências extremas negativas a respeito de dinheiro, como por exemplo, extrema pobreza. Pessoa que nasceu e cresceu numa situação de extrema pobreza pode ter ali um flashpoint que gerou ali os seus scripts financeiros e várias outras situações, ok? Então, a partir dessa experiência carregada de emoção é que nascem essas crenças a respeito de dinheiro. Como a gente falou também ali na primeira aula, né? Que aquelas crenças e aquelas ideias, né, que são internalizadas e são passadas de geração em geração muitas vezes, né? Dinheiro é ruim, dinheiro é mau, dinheiro rico não merece ter o que tem, o homem que não tem dinheiro não presta, ou o homem vale o que tem, enfim, uma infinitude de narrativas e de crenças vindas através do dinheiro. Isso tudo não nasceu do nada, surgiu através dessas experiências que veio em algum momento carregado de emoção e desencadeou um monte de coisa, tá? Então, a partir daí vem os comportamentos, que seria, como eu já expliquei, as consequências de tudo, dos flashpoints e dos scripts. Sendo assim, agora para exemplificar, eu vou contar uma história. Nessa história vocês vão imaginar, né, uma criança que vivia em um contexto familiar, em um lar, em que sempre via os seus pais brigando por causa de dinheiro. Toda vez que as discussões vinham à mesa, o assunto era alguma coisa relacionada a dinheiro. Porque um gastou demais, ou porque doou para a família e deixou de suprir a necessidade de casa, ou porque se comprometeu em pagar uma conta dividindo e não pagou. Enfim, toda vez o assunto era esse. E essa criança foi ali, o adolescente, foi se formando e vendo que aquilo ali estava sempre acontecendo e o tema era sempre o mesmo. Mas vamos imaginar que em um determinado dia essa criança, ela
viu seus pais se alterarem tanto que ela teve um medo de que eles partissem para a violência física, e o tema era o de sempre, problemas relacionados ao dinheiro. Então, uma experiência marcante, né? Vinda já também de uma sucessão de eventos, mas em que teve aquele momento que marcou e foi carregado de uma emoção, neste caso, medo. Dali é onde é gerado o flashpoint financeiro, aquele ponto de inflamação que a partir daquele acontecimento a pessoa internalizou, né, essa criança, vamos imaginar, internalizou um conceito a respeito do que é dinheiro. Vamos imaginar que eles, a partir dessa experiência, imaginou: dinheiro é ruim, dinheiro é mal, porque o dinheiro traz contenda, o dinheiro traz brigas e traz desentendimentos para dentro de um lar. Imagina que uma pessoa que cresce, que se desenvolve dentro de um contexto em que ela inconscientemente internalizou que dinheiro é ruim, como que essa pessoa vai conseguir economizar, guardar ou prosperar? Sempre que ela tiver dinheiro em suas mãos, ela vai dar um jeito de se livrar dele. Seja jogando, seja doando, seja comprando o que não precisa, mas não consegue reter dinheiro. Aquilo pode não estar claro na mente. É por causa daquilo que aconteceu. Até porque nem tudo é uma situação assim de causa e efeito, mas tem um pezinho lá. E muitas vezes a pessoa passa a vida inteira nessa inconsciência. O objetivo desse curso é trazer luz à consciência para vocês romperem com o passado financeiro. Porque o que passou, passou, mas a gente precisa conhecer e entender para que a gente consiga tomar estratégias, criar estratégias para vencer esse inimigo invisível que muitas vezes está ali refletindo na nossa vida e no nosso casamento. Bom, assim como você tem teve os seus flashpoints, né? Pode ter tido os seus flashpoints e tem as suas crenças e comportamentos financeiros, a partir de suas experiências, o seu cônjuge também. Então, você vai precisar aprender a lidar com os seus e também o seu cônjuge vai precisar aprender a lidar também com os dele. E ambos conhecendo o que está acontecendo, de onde vem tudo isso, é mais fácil vocês terem um diálogo mais saudável a respeito de dinheiro. Então, nesse exemplo que a gente citou aqui, até para fechar aqui essa aula, a pessoa internalizou que dinheiro é ruim. Então, a partir daí se gera um comportamento financeiro disfuncional, a exemplo do negação financeira. O comportamento de negação financeira, que é um dos comportamentos que são gerados através de experiências, esses flashpoints e crenças a respeito de dinheiro. E nós vamos ver em detalhes cada um desses comportamentos financeiros disfuncionais de forma pessoal e também dentro dos relacionamentos. Mas aí nós vamos para as próximas aulas.